Boa noite, meus irmãos. Graça e paz em nome do Senhor Jesus. Você pode se assentar. Feliz de poder estar aqui com os irmãos, compartilhando da palavra do Senhor. Desde já quero desejar a você, mãe, feliz Dia das Mães. Saiba que isso é um privilégio do Senhor. Isso é um projeto. Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo em Atos, capítulo 16. Atos, capítulo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos de número 6 e 7. Posso ler? Diz assim: percorrendo a região frígido-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, aqui está a sua igreja, a tua palavra. Deus, sabemos que só o Senhor pode tocar os nossos corações. Sabemos que a tua palavra é viva. Sabemos que o nosso coração precisa dela. Deus, que eu e os meus irmãos nessa noite possamos ser tocados pelo Senhor, possamos ser edificados, confortados, confrontados, consolados pela sua palavra. Fala aos nossos corações nessa noite. Possamos sair daqui mais parecidos com o teu filho amado. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Bom, o tema da mensagem de hoje é: e se Deus disser? Gostei muito da abertura da palavra do pastor, porque é justamente o contraponto que eu quero trazer de volta essa noite. Porque Ana foi uma grande mulher, uma grande mãe, uma mulher que é um exemplo de alguém que clamou ao Senhor. E ela recebeu o que clamou. A Bíblia nos diz que ela subia anualmente para oferecer sacrifício junto com seu marido, orando, pedindo a Deus que lhe desse um filho. E aprove o Senhor lhe dar esse filho, chamado Samuel. Você já conhece a história. Mas eu quero dizer que refletir com os irmãos nessa noite tão alegre, de apresentação de hino, de ceia, de um culto num ambiente mais descontraído, menos formal. Imagine você, a sua vida inteira dedicada a algo, o seu sonho dedicado a algo, todas as suas forças dedicadas a um sonho, a um projeto, a uma experiência, para você chegar no final disso e Deus olhar para você e dizer: não. Imagine você dedicar toda a sua vida a algo, e quando você está ali com quase as suas mãos naquele algo, Deus olha para você e fala assim: não. E se Deus disser? Nós estamos acostumados e ensinados que Deus vai dizer. Mas eu quero só supor com você nessa noite, como dizem alguns, sem fogo. E se Deus disser? Irmãos, o livro de Atos dos Apóstolos é escrito pelo evangelista Lucas. E ele tem 28 capítulos, como sabemos, dos capítulos de número 1 ao capítulo número 12, o início da igreja. O pastor leu aqui no capítulo 4, no verso 32, o crescimento e a unidade da igreja. Nós vamos ver que a igreja começa a surgir. 12 primeiro capítulo. O foco de Lucas é o ministério do apóstolo Pedro. Você vê Pedro pregando, 5.000 pessoas se convertendo. Você vê Pedro e João na porta do Rosa anunciando que o
coxo, o paralítico sendo curado. E Pedro como destaque. Mas dos capítulos 13 ao 28, parece que Lucas muda o seu alvo. O seu alvo agora vai ser uma... Por quem? Por judeus e gentios. Então há ali um pequeno embate, porque alguns desses judeus que se diziam convertidos haviam descido de Jerusalém com a seguinte doutrina: quem não foi circuncidado não poderia ser salvo. O que é a circuncisão? Para a gente entender, a circuncisão é o selo da fé que Deus instituiu lá em Gênesis capítulo 17, quando ele muda o nome de Abrão para Abraão, dizendo que todo o povo de Deus carregaria um sinal. E qual era esse sinal? A circuncisão. Ou seja, todo homem nascido no povo de Deus deveria ter a pele do prepúcio do seu órgão cortada no 8º dia, para que ele fosse selado e simbolizado como alguém que pertencia ao reino de Deus. E os judeus estavam trazendo isso para o meio da igreja, dizendo assim: quem não passou pela circuncisão não pode ser salvo. A circuncisão para nós hoje, irmão, é como se fosse o batismo. E aqui eu quero fazer 2 aplicações. Primeiro, a você que vai batizar, seu batismo não salva. Não acho que se você batizar, você vai ser salvo, não. Abraão não foi salvo no capítulo 17 de Gênesis, quando Deus manda ele se circuncidar. Não. E para você que já batizou, seu batismo também não garante a sua salvação. Abraão foi salvo no capítulo 15 de Gênesis, quando ele creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. A circuncisão era um exemplo terreno de algo que havia acontecido dentro do coração do povo de Israel. E o batismo assim conosco. Você batiza para anunciar para as pessoas que a circuncisão aconteceu no seu coração, que Jesus alcançou o seu coração. E há esse embate dentro da igreja, e Paulo e Barnabé, como líderes da igreja, não aceitam isso, porque eles não aceitam e não podem suportar que falsas doutrinas entrem na igreja para prejudicar o crescimento e o desenvolvimento da igreja. Então Paulo e Barnabé têm uma briga com esses indivíduos que estavam causando, essas contendas dentro da igreja. E Paulo e Barnabé precisam resolver essa questão de uma vez por todas. A circuncisão é essencial para salvar ou não? Paulo e Barnabé então tomam a estrada e sobem até Jerusalém para encontrar com os apóstolos e os discípulos de Jesus. E lá eles têm que meio que uma conversa ali, meio que uma conferência para poder ajeitar a situação. Paulo sobe lá e fala: gente, tem uma galera pregando um negócio aí que não é de Deus. O que a gente vai fazer com isso? Nós precisamos corrigir. Nós precisamos anunciar o evangelho verdadeiro. Então eles começam a discutir entre si como seria feito ou qual era a solução em relação a esse problema que estava no meio da igreja. Pedro então toma a palavra e começa a dizer: a salvação é pela graça e pela fé em Jesus Cristo. Todos concordam, porque todos haviam sido alcançados mediante graça e fé. Tiago então toma a palavra e começa a confirmar as palavras de Pedro dentro da Escritura. Enquanto Tiago confirma as palavras de Pedro, Paulo e Barnabé começam a falar das grandezas que Deus tem feito através da vida deles. O fato é, fica-se afirmado de que a circuncisão não é obrigatória para os gentios daquela época.
Mas eles precisavam se abster da idolatria, da imoralidade sexual e de comer carnes de alguns tipos de animais. Então, Paulo e Barnabé vão separadamente anunciar isso para as igrejas. Eles precisam, passar o que foi relatado para as outras igrejas. Porque, irmão, uma falsa doutrina, ela é disseminada muito rápido. E isso estava prejudicando a igreja. Paulo vai juntamente, com Silas e Judas, irmão de Jesus, dentre alguns outros, eles vão começar a escrever documentos, para que esses documentos possam ser entregues nas igrejas, confirmando o que os apóstolos haviam dito acerca da circuncisão e da salvação. Paulo e Barnabé enviam Judas e Silas para começar a entregar nas igrejas da região. Porém, os dois permanecem em Antioquia, fazendo o quê? Pregando e anunciando a palavra de Deus. Alguns dias que Paulo e Barnabé estavam anunciando a palavra de Deus, Paulo tem uma ideia. Paulo fala assim: Barnabé, que tal a gente fazer o caminho de volta? Porque a gente, Deus fez grandes maravilhas através de nós. Nós passamos por vários lugares pregando, anunciando a palavra. Deus nos usou para salvar muitas pessoas. Deus nos usou para curar muitos, para libertar muitos. Que tal a gente fazer esse caminho de volta para ver como as igrejas estão? Para poder acompanhar como cada irmão que foi abençoado por nós através de Deus se encontra. Barnabé olha para Paulo e fala assim: grande ideia, Paulo. Vamos fazer isso. Mas Barnabé vai dar uma ideia para Paulo. Paulo, eu tenho um cara ótimo para a gente levar com a gente. Aí eu imagino Paulo olhando e falando assim: quem? João Marcos. Imagina o semblante de Paulo caindo e Paulo dizendo assim: de jeito nenhum. Barnabé se assusta. Que é isso, Paulo? João Marcos. João Marcos. Por que Paulo nega a ida de João Marcos? Porque em Atos capítulo 13, verso 13, na sua primeira viagem missionária, Paulo está viajando e João Marcos no meio da viagem: ei, Paulo, eu acho que eu vou voltar para casa. Nas palavras de Paulo, ele é abandonado por João Marcos. E para Paulo, alguém que o abandonou não serve para o ministério. Irmãos, João Marcos é o Marcos de Mateus, Marcos. O homem que na primeira viagem missionária de Paulo o abandona. Paulo estava tão convicto em não levar João Marcos que ele briga com Barnabé. A Bíblia diz que há uma grande desavença entre os dois. Irmãos, lá no livro de Timóteo, se eu não me engano, capítulo 4, verso 12, Paulo vai dizer assim: traz para mim João Marcos, que ele me é útil. Mas Paulo não queria João Marcos, e agora quer João Marcos no final da sua vida, porque Paulo ainda não havia entendido que o tempo é uma grande ferramenta nas mãos. João Marcos não serviu, mas amanhã ele pode servir. Não porque João Marcos o abandonou, ou porque João Marcos tinha potencial, não. Porque Deus queria que João Marcos não servisse hoje, e servisse lá no final. Mas Paulo entra em embate com Barnabé, e até os embates que nós temos na vida são de Deus. Que é isso, irmão? Uma desavença pode ser de Deus? Sim. Não se escandalize ou se escandalize com isso. Ao invés de ter uma frente missionária, agora o evangelho tem duas. Porque Paulo vai para um lugar pregar o evangelho e visitar os irmãos. Barnabé vai para outro. Olha que bênção. O que eu quero que você aprenda nisso? Nós vamos ter desavenças. Mas até nas nossas desavenças, Deus é poderoso para usar elas de forma que o evangelho seja glorificado. Que ele seja exaltado. Bom, irmãos, Paulo viaja e Paulo decide levar Silas com ele. Seu companheiro fiel Silas. E nós chegamos então na segunda viagem missionária de Paulo, que é o capítulo 16.
nós vamos ver que nos primeiros versículos do capítulo 16, Paulo vai chegar a Derbe e a Listra, aonde ele vai encontrar um jovem preciosíssimo para ele. Um jovem chamado Timóteo. E esse jovem chamado Timóteo possuía algumas características. Ele era filho de uma mãe judia e de um pai grego, mas o que me chama a atenção é o que está escrito no capítulo 2. Dele davam bom testemunho. Quem dava bom testemunho de Timóteo? Irmãos, sabe essa pessoa que está do seu lado? Ela tem que te ver como um homem ou uma mulher. Porque às vezes a gente se preocupa com o nosso testemunho lá fora. Mas o testemunho começa aqui. Não adianta a gente mostrar lá e não mostrar aqui. Não adianta eu ser lá e não for aqui. Quem dava bom testemunho de Timóteo era a igreja. A igreja olhava para ele e falava assim, ó, esse jovem é de Deus. Esse é um homem de Deus. E Paulo, aquilo chama a atenção de Paulo, e Paulo, direcionado por Deus, olha para Timóteo e fala assim, você vai comigo. Mas tem um problema. Timóteo não é circuncidado. Estava uma briga. Como é que Paulo vai pegar um cara que é filho de grego, vai botar no púlpito da igreja para pregar para judeu que é circuncidado? Quem vai dar crédito a essa mensagem? Mas Paulo resolve o problema muito fácil. Como que Paulo vai resolver esse problema? Paulo vai fazer o que tem que ser feito. Porque o evangelho, irmão, é fazer o que tem que ser feito. Não é fazer o que nós queremos fazer. Não é fazer o que nós nos sentimos confortáveis de fazer. É fazer o que tem que ser feito. E o que tem que ser feito? Circuncidar Timóteo. Agora imagina comigo, você que é homem. Imagina outro homem te circuncidando. Você não é criança. E não tem anestesia na época. Você já tem quase 20 anos de idade. Você vai passar por uma dor terrível, e uma humilhação, e um constrangimento gigante. Mas sabe o que você faz? O que tem que ser feito. Porque você ama Deus. O evangelho é mais importante do que tudo. Porque o evangelho não é mais importante do que a minha vida. O evangelho não é mais importante que o meu conforto. O evangelho não é mais importante que os meus sonhos. O evangelho não é mais importante que os meus projetos. Por quê? Porque o Senhor me alcançou. Então eu faço o que tem que ser feito. Ainda que isso venha causar dor. É o que tem que ser feito. Faça o que precisa ser feito. Sirva a Deus, custe o que custar. E Timóteo é circuncidado e ele está pronto para a segunda viagem missionária de Paulo. E sabe o que eu acho engraçado, irmão? Olha que lindo o versículo de número 5 do capítulo 16. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé, dia a dia aumentavam. Irmão, Deus estava com eles. Deus enchia Paulo, enchia Silas, enchia Timóteo, os demais companheiros. Eles anunciavam o evangelho com ousadia, com fidelidade, com obediência. E a igreja crescia, e os irmãos eram edificados, e a cada dia mais as pessoas iam se convertendo. Estava tudo muito bonito. Estava igual o culto hoje, tudo lindo. Todo mundo arrumadinho. E Paulo enche o seu coração de expectativa. Você quer saber de uma coisa? Eu imagino Paulo olhando para Silas e Timóteo. Aqui está ficando pequeno para a gente. Vamos fazer um negócio. Vamos lá para a Ásia. Porque lá tem gente que precisa ouvir o evangelho. Lá tem gente que está sofrendo. Lá tem gente que está morrendo. Tem gente que está indo para o inferno. Vamos para lá anunciar o evangelho. Vamos para lá pregar a palavra de Deus. Eu imagino Paulo cheio do Espírito Santo. Eu vou para lá, eu quero anunciar, eu quero que aqueles irmãos sejam salvos. E ele começa a arrumar sua mala, talvez, não tinha muita coisa, né? E eles decidem partir para a Ásia. Mas nós não sabemos o porquê e nem como. Se foi por circunstâncias, por doença. Eu sei que Paulo é impedido de pregar o evangelho na Ásia.
assim? Tudo dando certo. Paulo está sendo usado. A igreja cresce. Paulo está cheio do Espírito Santo. Está com um time mais poderoso que o evangelho já teve. Quer ir anunciar num lugar onde tem gente precisando ouvir. E Deus vai lá de cima e fala assim: Paulo, não. Como que Deus pode impedir um homem sedento de almas pregar o evangelho? Que Deus é esse, irmão? Como Deus pode dizer não? Irmãos, eu quero destacar rapidamente com os irmãos alguns pequenos ensinamentos, simples e pequenos ensinamentos acerca dessa passagem. Primeiro ensinamento: a agenda de Deus não é a sua agenda. Guarda isso no seu coração. Não foi você que escolheu. Deus que te. Você não manda. Quem primeiro deu a ele para ser retribuído? Deus não está em dívida com você. Nunca vai estar. Deus precisa ensinar para Paulo. Paulo, ainda que você tenha um plano ousado, robusto, forte, para evangelizar toda a Ásia Menor, todo o continente, quem dá as cargas sou eu. Dono da obra. Mas Senhor, sou eu. Sou eu, Paulo. Bom, engraçado que você precisa ser guiado. Eu preciso ser guiado. A nossa agenda precisa ser escrita pelo Senhor. Deus não define a agenda dele baseada em nós. Mas a agenda do Senhor é definida no céu, não na terra. Jesus ora e a oração de Jesus é uma das orações mais bonitas, porque ele diz assim: Pai, seja feita a sua vontade na terra, como ela é feita no céu. Ou seja, Deus faz lá para refletir. Segundo princípio que eu quero que você aprenda. Deus muitas vezes nos guia em direções inesperadas. Talvez você trabalhou a sua vida inteira achando que você ia para um lugar. Deus foi lá e te levou para lá. Qual é o problema disso? Nenhum. Porque Deus diz não. Porque muitas das vezes você vai ser guiado para lugares que você não está esperando. Por situações que você não está esperando. Deus nos coloca em lugares que Ele quer que nós venhamos estar. Deus nos coloca no caminho de pessoas as quais Ele quer que nós venhamos encontrar. E talvez esses lugares e essas pessoas estão nos lugares mais inesperados possíveis. Ei, irmão, quem imagina ou quem imaginou estar aqui hoje? Ninguém. Quantas histórias diferentes aqui, combinadas na domingo à noite, na Igreja Batista RMT. Quanta coisa você já viveu, irmão. Quantos lugares você já passou. Olha onde você está. Deus nos guia por direções inesperadas. Outro princípio simples para você guardar no seu coração. Se de um lado Deus faz uma proibição ou restringe algo, de outro lado Ele vai sempre conceder uma permissão. Irmãos, sempre que uma direção é proibida por Deus, outra vai ser evidenciada por Deus. Porque nos versículos de número 8, 9 e 10, Paulo, ele sabe que não pode pregar na Ásia Menor, mas ele tem uma visão de alguém lá na Macedônia dizendo assim: oh, nós estamos precisando de socorro. Eu não posso ir para a Ásia Menor. Por quê? Porque Deus está evidenciando a Macedônia como lugar de eu estar. Sempre que Deus fechar uma porta,
Não é que ele já tem uma outra, é que ele quer que você entre por outro. Sabe por que Deus fecha a porta pra gente? Porque a gente não é inteligente o suficiente para saber que a gente não pode entrar por ali. Aí ele precisa fechar a porta. Um outro princípio para você guardar no seu coração, já estou caminhando para o final. Nós precisamos aprender a confiar em Deus, ainda que Ele diga não. Não tem nada mais que embala o ser humano do que quando você coloca para ele o fato de que Deus pode dizer sim a algo que ele pode pedir. Bom, quando alguém diz para você que Deus pode fazer alguma coisa, é como se aquilo fosse uma bomba no seu coração. Você está praticamente morto. Mas se alguém olha para você e fala, Deus pode te tirar daí. Irmão, aquilo dá uma força para a pessoa, e a pessoa se levanta e clama, e se for preciso, faz o que tem que ser feito, na esperança de que Deus haja em favor dela. Mas às vezes Deus diz assim, a mesma confiança que você tem em Deus, para Ele dizer sim, você precisa ter nele no dia que Ele disser não para você. Sabe por quê, irmão? Coisa boa é receber bênção. É bom demais. Você ora. Se eu fosse perguntar aqui, talvez todo mundo aqui já orou uma vez e recebeu um favor do Senhor. Mas difícil mesmo é quando você pede, e Deus fala com você assim, não. Fé, irmão, não é a capacidade de acreditar que Deus pode fazer, não. Fé é a capacidade de confiar no dia que Deus falar com você assim, não vou fazer. Isso é fé. Vou até pensar positivo. Coisa do mundo. Fé é permanecer firme. Ainda que Deus diga não para você. Ainda que você coloque os seus sonhos na mão de Deus. Que é bonito a gente falar isso, né? Vou colocar os meus... Não, cuidado com as coisas que você fala e faz. Se você botar o seu sonho na mão de Deus, tem grande chance dele não te devolver. A Bíblia diz que os sonhos dele são maiores do que os meus. Os meus sonhos na mão do Senhor. Aí Deus olha. Não. Aí a gente se frustra. Aprenda a confiar no Senhor quando Ele disser não para você. Nós precisamos nos alegrar. Nós precisamos nos realizar sempre que Deus disser um não para nós. Mas como? É porque é uma frase até meio clichê assim, né? Porque quando Deus está dizendo não para uma coisa, indiretamente Ele está dizendo sim para outra. E a gente precisa aprender a confiar no Senhor. Mas a gente prefere se lamentar. A gente prefere se jogar no canto da vida, no caminho da vida, e se lamentar por tudo aquilo que Deus não nos deu. Achando que Deus vai olhar lá de cima o nosso sofrimento, e Deus vai se compadecer porque nós somos mimados o suficiente para não ouvir um não. E Deus vai descer a... O que eu fazer aqui? Porque tá... não vai fazer isso. Confia no Senhor. Se Deus falou não com você, é porque era melhor para você. Deus está fazendo algo melhor. E para a gente finalizar os conselhos, os princípios, talvez você não se agrade muito desse, mas vai servir, algum dia vai servir para a sua vida. Deus vai dizer muitos nãos para você. Talvez comece hoje. Talvez comece amanhã. Talvez que você vai receber. O Espírito Santo impediu Paulo de pregar na Ásia. Deus disse não para Paulo. Deus não disse não para qualquer coisa. Pregar o evangelho na Ásia, o lugar onde o evangelho precisava ser pregado. Mas sabe por que Deus diz não para nós? Porque
Deus precisa que nós venhamos abrir mão de projetos. Quando Deus diz não para Paulo, Paulo está abrindo mão do projeto de pregar na Ásia Menor. Paulo está abrindo mão do projeto e do plano ousado que ele tinha feito, só por causa do Senhor. Eu não vou perguntar para você o que você tem aberto mão. Porque essa não é uma pergunta que eu preciso fazer para você. Você sabe o que você tem aberto. A pergunta de Deus para nós é se eu confio nele o suficiente para abrir mão. Paulo confiou, porque ele sabia que Deus sabe de todas as coisas. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Até os nãos de Deus vão cooperar para o bem daqueles que amam o Senhor. O não de Deus serve para quebrar o nosso ego, nosso orgulho. O não de Deus serve para nos colocar no nosso devido lugar. Então, por isso, Deus precisa dizer. Deus não diz não para nós porque Ele é um Deus cheio de caprichos e orgulhos. Ele diz o que Ele precisa dizer. Porque nós precisamos aprender a ouvir não. Você conhece uma criança que nunca ouviu não? Você conhece alguém? Bom, é insuportável. Imagine se nós fôssemos assim. Diz que Deus diz não para nós. Nós precisamos ouvir o não de Deus. E para nós concluirmos a mensagem, eu quero responder a pergunta inicial. Se Deus disser não, o que vai ser de nós? O que aconteceu com Paulo quando Deus disse não para ele? Irmãos, após esse acontecimento, após o dia em que Deus disse não para Paulo, Paulo viveu algumas das suas maiores experiências narradas na Bíblia. O que Paulo viveu? Para começar, Paulo recebe uma visão do Senhor, de alguém na Macedônia que clamava por sua. Era como se Deus falasse assim: Paulo, tem alguém precisando de ajuda. E você vai ser a resposta dessa oração. Paulo experimentou o fato de ser resposta para uma necessidade de alguém. Mas e se Deus disser não? Paulo vai ver Deus abrir o coração de uma mulher chamada Lídia, para que ela pudesse ajudar ele na sua viagem. E ela vai ser bênção. Paulo vai experimentar do favor de Deus através da vida de outras pessoas. E não mais, Paulo vai participar do batismo de toda a casa dessa mulher. Mas, irmão, e se Deus disser não? Paulo vai receber do Senhor autoridade vinda da parte do céu para expulsar o demônio de uma mulher, de uma jovem que estava sendo usada pelos seus senhores como adivinha, para que eles pudessem receber lucro. Paulo vai ser usado para que Deus tirasse de alguém um fardo pesadíssimo. Mas e se Deus disser não? Paulo também vai experimentar o sofrer. Porque quando Paulo é usado para libertar essa mulher, a cidade não agrada, os seus senhores não agradam, as autoridades não agradam, o pretório não agrada. E Paulo vai ser o quê? Vai ser açoitado e vai ser preso. Por quê? Porque ele é denunciado pelas autoridades. E ele precisa aprender o que é sofrer por Cristo. Mas e se Deus disser não? Paulo preso vai experimentar de algo sobrenatural.
Paulo e Silas, perto da meia-noite, começam a cantar alguma canção, alguns louvores, e a Bíblia diz que um grande terremoto vem sobre aquele cárcere, sobre aquela prisão, e rompe as cadeias, e Paulo é liberto. Mas e se Deus disser não? Paulo vai ver um homem desembanhando uma espada para tirar a própria vida. Mas Deus vai usar Paulo para dizer assim: ei, não faça isso. Ninguém fugiu. Paulo vai ser usado para salvar a vida de um homem. E Paulo vai anunciar o evangelho para esse homem. E esse homem vai ser achado do Senhor. E ele vai olhar para Paulo e vai falar assim: Paulo, aconteceu alguma coisa dentro de mim. Vão lá em casa, porque eu quero que a minha família sinta aquilo que eu estou sentindo agora. Aí Paulo vai participar da conversão de toda uma família. Mas e se Deus disser não? Lembra das autoridades que prenderam Paulo? Paulo era romano. Não se pode prender um romano sem um julgamento. Paulo tem os seus direitos. Paulo olha para Silas e fala assim, ó: mexeram com o cara errado. Me bateram e me prenderam. Eu sou romano também. Eu tinha que ter sido julgado igual qualquer outro romano. Quero ver agora, na hora que eu chegar diante dos governantes e falar isso. Isso é contra a lei de Roma. E a punição é a morte. Mas quando Deus diz não, Paulo precisa aprender a perdoar os seus ofensores. Paulo abre mão do seu. Paulo não denuncia as autoridades que o agrediam. Paulo nem faz sua defesa. Ele só anuncia Cristo e vai embora. Vai continuar a sua viagem. No capítulo 17, ele chega a uma província chamada Tessalônica. Ele encontra uma sinagoga e durante 3 sábados ele vai arrazoar com os judeus daquela sinagoga. E ali vai nascer a igreja ideal. Talvez seja essa que vocês estejam estudando na escola bíblica. A igreja de Tessalônica. A igreja mais elogiada do Novo Testamento. A igreja modelo, padrão. A igreja na qual Deus revelou grandes coisas. Que serve de edificação para mim e para você até hoje. Eu quero finalizar essa mensagem com uma frase de um autor que eu gosto muito, talvez você conheça, C.S. Lewis. Ele diz assim: existem coisas melhores adiante do que qualquer outra que deixemos para trás. Vou repetir em nome de Jesus. Existem coisas melhores adiante do que qualquer outra que deixamos para trás. Irmão, se Deus disser não para você, de pé, vamos orar. Senhor, a tua palavra foi ministrada. Deus, precisamos do Senhor. Precisamos da graça do Senhor, da misericórdia do Senhor, da compaixão do Senhor sobre nós. Deus, nos dá maturidade, Senhor, crescimento, discernimento para entender a sua vontade. E ainda que o Senhor nos diga não, que nós possamos continuar amando o Senhor. Que nós possamos amar o Senhor mais, cada dia mais, até o dia que o Senhor retornar, nos levar para morar com o Senhor por toda a eternidade. Deus, a minha oração nessa noite é que o Senhor me fortaleça, mas fortaleça todos os meus irmãos aqui presentes, porque passamos por tempos difíceis. Eu sei que muitos que estão aqui, Senhor, talvez tenham necessitado de algo. Talvez tenham orado, tenham clamado, tenham sonhado, tenham planejado. Mas talvez muitas das coisas não estão no seu propósito. Mas que nós possamos, ó Pai, aceitar, ó Pai, de bom grado
a sua vontade para com a nossa vida. Assim como Jesus um dia no Getsemane orou, Senhor, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Deus, não foi possível, mas a sua vontade foi cumprida, e Jesus fez o que tinha que fazer. Deus, nos dá força, Senhor, para fazer o que nós precisamos fazer. Nos capacita, nos livra de todo mal. Irmãos, aqui nessa noite, que o Senhor derrame sobre eles uma graça e uma misericórdia, o seu amor, e nos mantém firmes. Você aplauda o nome do Senhor.